Vamos conversar um pouco sobre reencarnação. Fala-se muito em reencarnação. O Espiritismo, com os estudos que já realizou, tem praticamente condições de provar a existência da reencarnação. E tem muito mais condições de provar do que a ciência que lida com a mente, por exemplo, do que a psiquiatria, do que a psicologia. Tanto a psiquiatria quanto a psicologia agem pelo comportamento das pessoas. O psiquiatra não tem nenhuma reação química elaborada pelo cérebro para que ele possa controlá-la. Não tem. Ele vê o comportamento da pessoa, atribui, está com esquizofrenia. Outro tipo de comportamento, iniciou a loucura. E assim por diante, pelo comportamento. Ele julga que é. O psicólogo também. A pessoa diz, eu estou com medo de tal coisa. Aí o psicólogo logo pensa, ele tem medo disso, porque nele tem um trauma. Aí receita alguns comportamentos para que ele modifique as suas atitudes. Tem dado resultados, tá? Tanto na psiquiatria quanto na psicologia, tem dado resultado. Ora, a doutrina espírita observa com mais detalhe as coisas do que essas duas ciências que eu citei. A doutrina espírita tem provas, de modo que nós vemos os espíritos, conversamos com os espíritos, eles já se materializaram dezenas e mais dezenas de vezes pelo mundo afora. Anos e anos na Inglaterra, anos e anos aqui no Brasil, em diversos pontos do Brasil, com o Chico Xavier, com o Peixotinho, com Ana Prado e muitos outros. Esses espíritos os espíritos se tornaram visíveis, tiraram impressões digitais, tá? Arcada dentária, para comprovar que eram aquelas personalidades que viveram aqui na Terra. Obras e obras foram escritas, não se discute mais, e constantemente, como é o caso da Associação Espírita Luz de Cáritas, a nossa associação, que recebe mensagens dos espíritos todos os domingos, 30, 40 mensagens, confirmando em médiuns diferentes, em situações diferentes, confirmando sempre comunicações. Então temos mais de 30 ou 40 também espíritos que se comunicam através dos médiuns, falando, contando. Nós então temos um cabedal de conhecimento sobre isso. Temos também um dossiê imenso sobre comunicações de espíritos. Então não há mais o que discutir. Só que as pessoas querem ser convencidas. Ah, me convença. Não, nós não queremos convencer ninguém. Cada um é que se convença. Nós estamos contando que a reencarnação existe. Assim como a ciência conta que a Terra é quem gira em torno do Sol, e não ao contrário. A ciência também conta para nós coisas que nós pensávamos que eram castigo de Deus, por exemplo. Antigamente, os homens imaginavam que um trovão era a resposta de Deus aos nossos comportamentos desajustados e morais. Os povos, aliás, o povo maia da América Central,
construiu uma pirâmide. Vocês todos conhecem a pirâmide Maia, aquela cheia de degraus. E lá em cima, no topo, havia um aparato adequado para que eles sacrificassem líderes, guerreiros inimigos que eles conseguiam apreender, e derramava o sangue desses guerreiros, pensando eles que estavam agradando a Deus, porque viam no céu um movimento forte de nuvens escuras, anunciando chuva, tempestades, e eles imaginavam que era castigo de Deus. Não tinham ideia para entender que a natureza trabalha. E então sacrificava o inimigo, derramava seu sangue na esperança de que aquele sangue agradasse ao Deus Todo-Poderoso e afastasse as intempéries que iriam chegar. Que absurdo! Também antigamente pensavam que os trovões eram castigo de Deus. Hoje nós sabemos que não é nada disso. Apenas as nuvens que correm com a diferença de temperatura e vento sobrecarregam da parte positiva do átomo, ou seja, prótons, nêutrons e elétrons, os 3 elementos básicos, mostra a sua parte inferior carregada apenas de prótons. Os elétrons a nuvem perde. Mais à frente, quando ela fica vazia de elétrons, ela começa a puxar o elétron de novo, de volta. E esse elétron da Terra sobe como? A nuvem? Através de acidentes altos, através de árvores, edifícios, montanhas. E quando a nuvem vai passando, os elétrons sobem por aí para chegar na parte inferior da nuvem. E quando a força é muito grande, chega a puxar de vez os elétrons e eles se chocam e sai então a faísca, tá? E aquela faísca, pensavam os antigos que era um castigo dos deuses. Hoje sabemos que é só instalar um para-raio, e este para-raio faz chegar à nuvem os elétrons que ela está precisando tanto. Então não há explosões, não há raio, porque o para-raio nada mais é que um condutor de energia de platina e passa com grande velocidade os elétrons que estão seguindo a nuvem com a força de sua atração, e a nuvem fica satisfeita. Sobre todos os edifícios existem para-raios, porque o edifício já é alto, facilitaria muito para a nuvem puxar energia e jogar a sua faísca e até tirar a vida de muitos seres vivos, não é? Isso ocorre muito. Hoje sabemos que isso não é castigo nenhum, isso é um fenômeno da natureza. Sabemos por que chove, por que não chove, porque os vegetais crescem, não crescem, como crescem, tudo. A ciência evoluiu, não é mesmo? Ora, não vamos discutir mais isso. Discutimos? Não. A reencarnação é a mesma coisa. É uma lei da natureza. Os que estudam conhecem, os que não estudam ficam chutando, dizendo: não acredita, o problema é seu. Você não acredita? Sofra, se engane, viva num mundo de enganos, tá? A reencarnação, ela existe em todos os níveis da natureza, tá? Você quer saber como ela ocorre? Então vamos começar, tá? Bem,
desde os peixinhos, abelhas, animais inferiores, tudo reencarna. Só que esses seres inferiores, eles são formados em grupo. Eles formam uma alma que nós chamamos alma-grupo. A alma que nós falamos dos peixes, por exemplo, poderia ser das abelhas. Vamos falar dos peixinhos. Ela é composta de milhares de pequenos núcleos vivos, núcleos espirituais. Não são espíritos ainda, são núcleos espirituais que dão vida a cada serzinho, a cada peixinho, tá? E aqueles núcleos, então, voltam para a sua alma grupo, levando a experiência que ele passou naquele pequeno espaço de tempo. E quando outro núcleo volta, dando vida a outro peixinho, ele traz a experiência dos peixinhos anteriores. Então, rapidamente eles evoluem, melhoram rapidamente. E daí isso se chama alma-grupo. Até quando temos alma-grupo? Até chegar nos animais cuja forma nós chamamos de répteis, ou seja, os lacertídeos. Por quê? Como descobrimos isso? É porque descobrimos com os espíritos que o espírito está ligado à glândula pineal. E a glândula pineal só aparece nos animais a partir dos lacertídeos. Aí, a partir daí, os animais começam a se individualizar. E vão ainda se individualizando até se transformar num ser humano, passando por toda a escala evolutiva animalesca, pelos primatas. Dentre os primatas, cada planeta separa um tipo. Aqui na Terra foi separado o antropóide, que é da família do orangotango, chimpanzé e gorila. 3, orangotango, chimpanzé e gorila, e ao lado o antropóide. O antropóide se desenvolveu, eles fizeram o desenvolvimento do antropóide, até se transformar, no Homo erectus. E assim foi indo, depois o Homo habilis, depois, mais tarde, bem mais tarde, 3 milhões de anos nesse período, tá? Se chegou no Homo de Neandertal, depois no Homo Cro-Magnon, depois no Homo sapiens, e agora no Sapiens sapiens. Tudo isso controlado por Jesus, nada por acaso. Quando chegamos na escala que nós chamamos hominal, aí as reencarnações não são mais no método dos animais. Elas são preparadas lá nas colônias espirituais. É feito um molde do corpo da pessoa que vai reencarnar, ou seja, do espírito que vai reencarnar. E diz, que corpo você vai ter na Terra? Olha aqui. Ele olha, admira e diz, eu vou ser assim? Vai. Os genes que vão te conduzir serão esses. Tudo é bem preparado. Mas os animais, principalmente os inferiores, eles são puxados pela força telúrica para o reencarne. Eles não são colocados no útero da futura mamãe, um a um, como é o caso dos homens. À medida que os seres vão evoluindo, os métodos de reencarnações vão mudando. Então, os seres inferiores são atraídos automaticamente. Ora, vocês não vão querer dizer que os espíritos iriam ter o trabalho de vir fazer a reencarnação de cada aranha, de cada ratinho, de cada peixinho. Já pensou? Não, isso é tudo automático, tá? Mas o ser humano
ainda bruto, grosseiro. Esses seres humanos que parecem que não querem desenvolver o amor em seus corações, esses também são, em muitos casos, atraídos para o útero da futura mamãe pela força da natureza. Muitos deles não são trazidos pelo mundo espiritual. Agora você compreendeu por que uma menina de 10 anos de idade ficou grávida? Ora, ela já lançou um óvulo, o espermatozoide chegou até o óvulo e fecundou e o espírito se ligou. Mas que espírito é esse? Um espírito que está ligado a ela, um espírito que está ligado ao pai, enfim, espíritos afins, tá? Um espírito preparado de certa evolução não vai ser trazido pela espiritualidade com uma equipe toda requintada para fazer uma reencarnação no útero de uma mamãe de 10 anos. Que isso? Não fariam isso. Compreender agora? Alguém me perguntou, uma menina de 10 anos apareceu grávida, como é que os espíritos fazem uma reencarnação dessa? É por isso que eu não acredito em reencarnação. Não, é que você não estudou o assunto ainda. Está nivelando tudo, tá? Esses espíritos mais avançados, já os bem iluminados, eles vêm para o processo reencarnatório com um método mais avançado também. É tanto que eles se ligam ao útero da futura mãe, continuam trabalhando. Se comunicam na casa espírita e dizem, eu sou fulano de tal. Por exemplo, eu vi o espírito dizer, eu sou o espírito Cáritas. A minha futura mamãe está aqui, ó, e eu estou ligado já ao útero dela para eu nascer, mas posso ficar me comunicando até o 7º mês, dá para me comunicar bem. Depois é melhor parar e esperar o nascimento, explicando o espírito. E quando nasce o bebê, o espírito começa a dar continuidade à sua reencarnação, porque o espírito possui trilhões de células no seu espírito. E o embrião que formou lá o feto e esse bebezinho que já nasceu, ele não tem ainda todas as células do espírito. O espírito vai passando vagarosamente as etapas. Então, nesse começo, né, nessa tenra idade ainda da criança, de 1, 2 anos, assim, 3 anos, o espírito ainda não reencarnou totalmente. Então a criança fala coisas fantásticas, algumas fazem cálculos matemáticos, porque os pais ficam pensando que é um futuro gênio. E nada mais é que um espírito de conhecimentos matemáticos está reencarnando ali, se for o caso da criança fazer cálculos matemáticos. E quando essa criancinha vai tomando mais idade, as etapas da reencarnação vão sendo concluídas. A última etapa ocorre entre 7 e 7 anos e meio. Aí a criança é ela mesma. Aí o gênio fica embutido no corpinho. Em alguns casos, a genialidade continua, mas são alguns casos que a criança de 9, 10 anos é um verdadeiro gênio, mas eu disse que são exceções, alguns casos. O modo geral, o espírito fica bem acoplado, bem reencarnado, aproximadamente aos 7 anos, tá? A reencarnação é a única forma de Deus fazer justiça. Já imaginou se não existisse? Quem viveu 5.000 anos atrás, por exemplo, que naquela época
o sistema político era totalmente diferente, a justiça era totalmente diferente. Viveu lá 50, 40 anos, porque o homem não vivia muito naquela época. Morreram e estão aí, como diz os evangélicos, no pó da terra, esperando um dia Jesus voltar. Mas eles nem conheceram Jesus, viveram 5.000 anos antes. Que absurdo! Esse pensamento é muito infantil, tá? A reencarnação é estudada muito antes de Jesus. O próprio povo de Israel falava em reencarnação, tá? A Índia, China, isso vem de longe. Sempre os videntes vendo espíritos, como nós, conversando com eles. A mediunidade, essa bênção maravilhosa, sempre existiu para conduzir a humanidade ao raciocínio, ao conforto, a revelações, para orientar grupos de pessoas, tribos de pessoas, povos inteiros. A mediunidade é uma maravilha. Acredite, você já reencarnou milhares de vezes. Concorde você ou não. A mesma coisa um cidadão disse para mim, daqueles antigões. Eu não acredito que o homem foi à lua. Eu digo, ó moço, então é melhor o senhor nem contar isso para os outros, porque o homem foi. E também não acredito que a Terra é que gira em torno do Sol. Onde se vê um absurdo desse? A gente vê o Sol nascer ali, entrar ali. Digo, e vou explicar para o senhor que isso é uma ilusão de ótica, conforme o local que o senhor está. O senhor não vai compreender também, né? Então, não adianta discutir, tá? Graças a Deus que a reencarnação existe. É com ela que nós vamos corrigindo os nossos erros, aprendendo mais e mais, esquecendo todas as maldades que fizemos nas anteriores. E agora nós vamos praticando o bem, estudando, melhorando, nos refazendo. E quando deixarmos o corpo carnal, estamos muito melhores. Que bom que nós não lembramos agora, que lá no mundo espiritual vamos lembrar. Lá o nosso espírito vai lembrar de muita coisa que já estudou, que já fez. Vai ter um cabedal de conhecimento muito maior, um poder de trabalho, de decisão incomparável. Estude a doutrina. Acredite, isto é uma ciência, isso não é religião, tá? Vou mandar um beijo para o seu coração, você que me ouviu e ainda está duvidando, tá? Da reencarnação. Entre no meu canal, se inscreva, dê o like, ele vai crescer mais ainda. Beijão.